Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima. No ano 732 a.C., a terra do norte de Israel, a que correspondia às tribos de Zabulon e Neftali, foi humilhada pela invasão dos assírios. Mas o profeta Isaías prevê que este povo que andava na escuridão será iluminado, verá uma grande luz. Esta luz será obra de um rei, de um menino que será dado e que trará nos ombros a marca da realeza. Esta luz resplandeceu e esta luz vai trazer alegria, como a alegria dos agricultores que colhem, como a alegria dos guerreiros que, vitoriosos, repartem os despojos. Por quê? Qual é a causa da alegria? A liberdade. Porque o jugo que oprimia o povo foi abatido. Portanto, haverá luz, porque haverá alegria e libertação. Isso vai acontecer naquela região, na Galileia das Nações. E esta profecia vai se cumprir quando o Senhor morar naquela região onde fica a cidade de Cafarnaum, deixando a sua cidade de Nazaré, depois de ouvir dizer que João Batista foi preso. O Salmo 26 também fala de luz. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. E este salmo belíssimo diz que uma única coisa é desejada pelo salmista: habitar na casa do Senhor todos os dias de sua vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. No céu, nós nos saciaremos da luz da glória. E aqui na terra, o que há de melhor é contemplar, ainda que imperfeitamente, o Senhor presente no santuário. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, é uma exortação à unidade e uma advertência contra as divisões. Sede todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós, diz São Paulo. Porque naquela comunidade, alguns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. Afinal, Cristo está dividido? Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Não. Quem foi crucificado, quem foi sacrificado em favor da unidade da igreja foi Cristo e não Paulo. É em nome de Paulo que fostes batizados? Cristo enviou-me a pregar a boa nova da salvação, o Evangelho, sem me servir dos recursos da sabedoria humana, como ele havia utilizado em Atenas, com pouco sucesso, para não privar a cruz de Cristo de sua força própria. Paulo agora não quer esvaziar a cruz de Cristo. Portanto, em vez de recorrer aos sábios gregos, aos poetas e aos filósofos, ele agora não quer saber de outra coisa em Corinto a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E a cruz de Cristo foi o meio utilizado por ele para obter a nossa unidade. E não pode haver divisões, porque a divisão é obra do divisor, que em grego se diz diabolo. O diabo é aquele que divide, ao passo que Cristo é um só com o Pai e o Espírito Santo e veio para fazer-nos um. O Evangelho apresenta nosso Senhor cumprindo a profecia de Isaías ao instalar-se na cidade de Cafarnaum. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Os que viviam na região escura da morte, para eles uma luz brilhou. Mas aqui a luz
não se refere apenas a uma oposição a um passado de humilhação e sofrimento, mas é a uma oposição a um presente de erro e de pecado. Jesus, como luz, vem clarear com a verdade e vem libertar do pecado com a sua graça. E é assim que ele brilha naquela região. Aquela região torna-se luminosa. E uma das grandes queixas de Jesus é que as cidades daquela região não o acolhem, não o recebem. Ao contrário dos ninivitas que receberam Jonas, ao contrário da rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ver a sabedoria de Salomão, aquelas cidades, entre as quais Cafarnaum, não o recebem bem. Indo a Cafarnaum, Jesus diz: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é o mesmo que o reino de Deus, porque Deus habita nos céus. E os judeus evitavam a palavra Deus, no lugar colocavam céus. Se Deus veio para reinar, então os inimigos de Deus serão destronados. O demônio vai ser expulso, vai ser lançado fora, e com ele o pecado. Se ele veio para reinar, é a felicidade que bate às portas, mas há uma condição: que nós nos convertamos, que nós passemos das trevas à luz. A conversão é uma reviravolta, é uma mudança de direção, quase como que virar de cabeça para baixo, ou melhor dizendo, virar de baixo para cima, porque este mundo está invertido. Nós precisamos consertá-lo, precisamos convertê-lo. O que Jesus exige nesta girada é que evitemos o desejo de aparecer para sermos ocultos. Convém que ele cresça e eu diminua, disse João o Batista. Que evitemos procurar os primeiros lugares para nos sentarmos nos últimos, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Que não desejemos ser servidos, mas servir, como ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. Que não procuremos a vingança, mas que estejamos dispostos, se recebemos uma bofetada, a mostrar a outra face. Que não reclamemos os próprios direitos, embora legítimos, mas que demos a capa a quem nos arranca a túnica, que andemos 2000 passos a quem nos obriga a andar 1000, que estejamos sempre dispostos a fazer mais por aquele que nos exige algo que não é devido. Que perdoemos 70 vezes 7 vezes aqueles que nos ofendem. Que o matrimônio seja indissolúvel por qualquer motivo, e até a morte. Tudo isso exige uma mudança de pensamento. Mas é uma mudança tão grande que aquilo que você via como vantagem, como o dinheiro, deve ver agora como um perigo, e talvez como uma ameaça, se não for bem usado. E aquilo que você via como uma desvantagem, como o sofrimento e a dor, devem ser vistos agora como um tesouro, porque são meios de expiação dos próprios pecados, de santificação, de glorificação de Deus e de participação na cruz de Cristo. Mas como é que eu vou passar de uma mentalidade para outra? Isso exige uma reviravolta, uma conversão. O reino de Deus não pode ser acolhido sem esta conversão. Convertei-vos. O reino de Deus se aproximou. Mas ele não se impõe, ele se propõe. Jesus está à porta batendo. Mas ele espera, do lado de fora, que nós ouçamos a sua voz e abramos a porta, para ele entrar e fazer refeição, ele conosco e nós com ele. Mas se nós não ouvimos a sua voz, ou se ouvimos, mas não abrimos, ele não entra e não faz refeição. Por isso o apelo de Jesus, que está no início de sua vida pública, ressoará por
todos aqueles 3 anos de pregação: convertei-vos, o reino de Deus aproximou-se. E para que o reino de Deus possa se instalar na terra, será necessário que haja pessoas que o sigam. Entre tais pessoas, a liturgia hoje narra a vocação de 4 pescadores: Pedro e André, que eram filhos de Jonas, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Os 4 eram pescadores do mar da Galileia. Jesus chama-os e eles imediatamente deixam as redes para segui-lo. A Pedro e a André ele diz de maneira explícita: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Em vez de pescar peixes que quando saem da água morrem, vós pescareis homens que dentro da água se afogam, fora da água se salvam na barca. E esta barca será a igreja, da qual Pedro será o chefe visível. E Jesus irá reinar por meio da igreja a ser fundada por ele. E para esta igreja, Jesus exige uma vocação com disponibilidade especial. Todos nós somos chamados. Nenhum de nós veio ao mundo sem que Deus pensasse nele. Todos nós temos uma vocação e uma missão, ou seja, somos chamados e enviados. Porém, alguns dentre os chamados são chamados para mais próximo dele. São convidados a toda a renúncia do batismo e algo mais: renunciar a casar-se, ao matrimônio, a constituir família, renunciar a possuir bens, renunciar à própria vontade para obedecer a um superior, para viver em comunidade. Ele escolhe para si um conjunto de 12, para viverem com ele, para se embeberem da sua espiritualidade e para enviá-los a pregar. No início é ele que prega: convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Depois ele envia os 12, e os 12 têm o nome de apóstolos, porque apóstolos quer dizer enviados. Ele chama para enviar. Dirá no final de sua vida: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E pouco antes da sua ascensão ao céu dirá: ide, fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, a boa nova do reino de Deus entre nós, e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. É assim que Jesus inicia a sua missão, missão esta que veio do Pai e que ele vai transmitir aos seus discípulos. A conversão é algo de contínuo, porque nós temos uma tendência, desde o pecado original, a afastar-nos da vontade de Deus. A nossa natureza humana foi redimida por Cristo e nós recebemos a graça santificante, mas permaneceu em nós a desordem da concupiscência. Não é pecado a concupiscência, mas ela provém do pecado e conduz ao pecado. E nós vamos ter que lutar contra ela sempre. Enquanto houver vida, haverá necessidade de lutar contra a sede desordenada de prazer, de possuir, de aparecer, de ser glorificado. Será necessário sempre nós nos corrigirmos de pequenas, mas perigosas, oscilações e desvios da vontade de Deus, para nos conformarmos com a sua luz. Tudo que é tenebroso deve ser afastado de nós. Nós não devemos admitir nada que seja das trevas. Nós somos luz, nós somos totalmente luz. E não há comunhão entre a luz e as trevas. As trevas se definem como ausência de luz. E nós não devemos ter nada em nós em que Deus seja ausente. Nada. Se nós virmos aquela mulher do Apocalipse, capítulo 12, diz-se que ela era vestida de sol, que ela tinha a lua sob os pés
e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é esta vestida de luz? É aquela que um dia o anjo chamou de cheia de graça, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Esta presença de Deus em nós, que se iniciou no nosso batismo, não pode ser interrompida. Esta vida nova, comunhão com Deus, no batismo aquele dia eu recebi, vai aumentando sempre, vai me transformando, até que Cristo seja todo o meu viver. Devemos poder dizer com Paulo, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Isso faremos quando nós e Cristo formos um só, como Cristo e o Pai. Quando essa unidade for perfeita, esse é o desejo de Cristo para nós e para a igreja que ele fundou. Portanto, que não haja divisões, que não haja trevas, que sejamos um e que sejamos luz. Que Maria Santíssima, a mulher luz, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe, Maria Santíssima.